Para fazer a massa da pizza, eu vou colocar um sachê de fermento biológico seco. Aí eu vou dissolver com uma xícara de chá de leite morno. O leite aqui você tem que tomar cuidado, porque tem que ser morno mesmo. Se não tiver uma temperatura assim muito boa, ele pode matar o fermento e depois a massa não cresce. Então tem que ser morno. E para você saber se está na temperatura ambiente, tem que colocar o dedo mesmo, ou na palma da mão. Pode usar o tablete, o de tablete também aqui. Só que daí vocês dissolvem no açúcar, não no leite morno. O meu aqui eu estou dissolvendo no leite morno, porque ele é o seco. Mas se for o de tablete, vocês dissolvem no açúcar. Mexe bastante até ele ficar assim líquido. Depois que eu dissolvi todo o fermento, agora eu acrescento os outros ingredientes aos poucos. Primeiro eu coloco o óleo. Aqui eu estou usando meia xícara de chá de óleo. E eu estou usando também o óleo de canola. Aí tem que mexer bem para esse óleo diluir bem. Depois que eu dissolvi bem o óleo, agora eu vou colocar um ovo inteiro. Sempre vou dar uma batida para colocar aqui. Agora eu acrescento uma colher de sobremesa de sal. Eu acrescento também 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu estou fazendo como eu gosto. Então, se vocês gostam, aqui a massa vai ficar meio adocicada, porque eu coloquei mais açúcar do que o sal. Então ela fica meio adocicada a massa. Mas se vocês gostam de uma massa mais salgada, diminui a quantidade de açúcar e deixa a quantidade de sal. E eu mexo, misturo bem os ingredientes. Depois que eu misturei todos os ingredientes, eu acrescento esse melhorador de farinha para pães. É a massa de pizza, mas eu vou usar o melhorador de pães, porque eu estou usando o fermento biológico. Então eu vou usar esse tipo de melhorador, apesar de estar fazendo a pizza. Aí eu coloco aqui. É uma massa de pizza que você pode fazer pizza. Só que eu não vou fazer ela no formato da pizza, vou fazer de uma outra forma que vocês podem fazer também. Mas se quiser fazer pizza, pode fazer pizza com essa massa. Eu estou mostrando uma outra opção para vocês fazerem. Aí mistura bem. Eu já misturei todos aqueles ingredientes. Agora é a farinha. A farinha por último. Aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo. E dá mais ou menos 4 xícaras de chá cheia. O meio quilo. Para quem não tiver balança, pode medir na xícara de chá que dá 4 xícaras de chá. E agora eu vou colocando aos poucos. Eu não vou usar toda essa farinha não. Geralmente ela sobra um pouquinho para abrir ela depois. Então tem que ir colocando aos poucos.
Aqui eu já coloquei a farinha e a massa tem que ficar assim. Quando você pega ela da tigela, ela fica grudando ainda aqui no fundo. Mas quando você pega um pouquinho assim e mexe assim com a mão, ela não gruda. Ó, pode ver que ela não gruda na minha mão. Mas quando você pega ela aqui no fundo da tigela, ela ainda fica grudando. Esse aqui é o ponto da massa. Eu não usei todo aquele meio quilo que eu peguei. Ainda sobrou um pouquinho para polvilhar na hora de abrir a massa. Então agora eu vou deixar descansando essa massa por um tempo. Aí daqui a pouco mais eu mostro como tem que fazer. Depois de algumas horas que eu deixei descansando, agora eu vou abrir a massa. Agora que ela já cresceu. Agora aqui eu vou dividir ela em duas partes. Eu vou usar a farinha que sobrou, daqueles meio quilo. Essa massa aqui, na verdade, ela é uma massa de pizza. Vocês podem fazer ela como se fosse fazer uma pizza também. Coloca numa forma de pizza. Pode fazer ela assim como pizza, mas eu vou fazer ela de outra forma. Ela é muito boa porque ela estica muito bem essa massa. Aqui eu já abri a massa e agora eu vou rechear com presunto e mussarela, que eu cortei os dois em cubinho. E vou polvilhar com orégano. Agora eu vou enrolar como se fosse um rocambole. Coloco aqui queijo. Aí eu coloco presunto, misturo os dois. Aí eu vou colocar orégano em cima. E agora eu vou enrolando como se fosse um rocambole. E agora eu vou colocar numa forma e vou fazer o outro também e vou esperar crescer. Agora que eu já enrolei as duas partes da massa, agora eu vou deixar descansando para crescer. E aqui é a farinha que sobrou daqueles meio quilo. Ainda sobrou um pouquinho.
Com meio quilo dá para fazer, ainda sobra farinha. Agora eu vou esperar crescer para poder assar. Aqui já cresceram, agora eu vou levar para assar. E em cima eu pincelo com a gema de ovo e coloquei também um pouquinho de óleo aqui. Aí eu vou pincelar. Vou pincelar e levar para assar. Aqui já assou. Acabei de tirar do forno. Agora eu vou cortar para mostrar como ficou. Ainda tá quente o pãozinho. Eu esqueci de falar que não precisa, eu nem untei a folha embaixo. Não há necessidade de untar. Vou pegar esse daqui. Aí fica assim. Fica bem fofinha a massa. Aqui pode rechear também com frango, outro tipo de recheio. Não precisa ser de queijo e presunto. Pode ser de frango, pode ser de calabresa. Aí vocês fazem como gostam. Mas a massa é muito boa. É massa de pizza, mas eu faço assim pãozinho. Fica muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E essa é a receita de hoje. Até mais.